Assessor de imprensa, você manda o mesmo release para TV, rádio, jornal, blog, para todo mundo sempre igual. E os seus resultados? Eles estão muito bons ou eles estão mais ou menos? Se você quer melhorar ainda mais os seus resultados, assiste esse vídeo, porque eu tenho uma estratégia para te dar que vai ser muito simples e com certeza vai fazer muita diferença por aí. Olá, tudo bem? Eu sou a Camila Augusto, ensino jornalistas a faturarem 12 mil reais por mês fazendo assessoria de imprensa de um jeito leve, de um jeito gostoso e principalmente um jeito que não pira ninguém. Afinal de contas, essa forma de trabalhar é sem chefia, sem plantões e sem surtar. Mas para que tudo isso funcione muito bem, para que você consiga de fato ter uma rotina leve, saudável, ter grandes resultados aí para apresentar para os seus clientes, você precisa ter assertividade no seu trabalho. Você precisa entender que as mídias, elas evoluem. Você precisa entender que falar com rádio é diferente de um jornal tradicional, que é diferente de uma revista especializada, que é diferente de televisão. A gente não tem tempo para produzir release para cada uma dessas mídias, mas existe uma forma muito tranquila de você trabalhar a estratégia de comunicação e que vai otimizar muito os seus resultados. Quando a gente faz releases, a gente não faz pensando em um tipo específico, geralmente não, né? A gente manda para uma mídia geralzona aí, um pouco de rádio, de TV, de podcast, de veículos impressos como revistas, jornais, de blogs especializados, blogs gerais, aqueles portaisões aí de conteúdo, é um pool de veículos que recebem basicamente o mesmo release. Mas é importante você não errar na comunicação, mandar um texto muito jovial e descolado para um veículo de comunicação muito tradicional e vice-versa. Então, como que você faz isso? Como que você não erra na comunicação? Existem algumas formas de você evitar esses erros. O primeiro é você ter muito claro qual é o público-alvo desse conteúdo. Então, por exemplo, eu tenho uma cliente que ela fala sobre extensão de cílios. Poxa, extensão de cílios é uma coisa que dificilmente vai ser encontrada numa senhora de 60 anos, 80 anos, 70 anos. É para o pessoal um pouco mais jovem, né? Então, o texto, ele pode ser um pouquinho descolado. Eu não vou mandar para revistas de 60 a mais, né? Com o foco em mulheres 60 a mais. Por quê? Porque não é uma prática de beleza, não é um procedimento de beleza que seja adequado para essa faixa etária. Então, a gente precisa, na concepção da ideia, na hora de fazer a reunião de pauta com o seu cliente, verificar com muita tranquilidade aí o que vai ser feito de verdade, para quem que a gente vai mandar esse release, e aí a gente pensa, tá? Então, eu tive uma cliente que certa vez ela falou para mim, eu quero sair nas pequenas empresas, grandes negócios. Tá bom, o que eu fiz? Eu não tirei da cartola uma ideia, eu fui no site da Pequenas Empresas, Grandes Negócios, identifiquei que existia uma seção dentro do site que era muito adequada ao serviço da minha cliente, ou seja, dava match, dava perfeitamente aí uma combinação muito boa. Eu li aquelas reportagens com muito cuidado, identifiquei mais ou menos o que era importante, os dados que a empresa podia fornecer para o release chamar mais a atenção das pequenas empresas e grandes negócios e comecei a levar os meus releases mais para esse lado. Claro que eu também, a partir do momento que eu já tive a atenção da empresa, eu fiz um release como se estivesse escrevendo uma reportagem para aquela sessão e ofereci, e de fato não saiu a reportagem, mas saiu a entrevista. A jornalista recebeu, adorou, marcou a entrevista com a minha cliente, a gente fez aí a ponte e deu muito certo, ela foi capa da Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Então o que eu quero que você entenda? Quando você sabe o público final, quando você sabe para quem o seu cliente fala, quando você sabe aonde que aquele release ficaria bom, aonde que seria legal publicar, você consegue escrever um texto já direcionado para essa mídia. Uma outra coisa que é importante você, principalmente você 35, 40 a mais, fazer é se atualizar. Parece uma bobagem, mas não é. A gente está aqui na correria do dia a dia. Se está na redação, não tem tempo de ver muita coisa fora da sua bolha. Se você saiu da redação,
porque foi demitido, você está um pouco chateado, machucado, procurando novos caminhos, no sufoco, porque precisa recuperar a sua renda para pagar suas contas. Se você tenta conciliar os dois, né, assessoria e redação, você está mais louco ainda, porque não vai ter tempo para dormir, para estudar, para nada. Então eu entendo que a vida seja corrida e é exatamente por isso que eu falo de reciclagem, que eu falo de estudar, de se atualizar. Às vezes, alguns veículos de comunicação passam por reformulações editoriais. Então, uma revista que era um pouco mais quadrada, que falava de uma forma um pouquinho mais antiquada, hoje pode ter passado por um processo aí de reciclagem e estar falando de uma forma um pouco mais jovem, buscando a atenção de um público também com uma faixa etária um pouco menor. Isso é um exemplo aleatório, tá? Deixa eu te dar um exemplo um pouquinho mais fácil de você identificar, que com certeza você já notou essa diferença, mesmo que você não goste da emissora. É um exemplo muito claro. Então vamos lá, Rede Globo. Ah, eu não gosto da Globo, Camila, não sei o que. Calma, eu não vou falar bem da Globo, eu vou falar de uma mudança editorial que faz muito sentido para esse exemplo que eu quero te dar agora. Antigamente, lembra do Jornal Nacional? Aquela seriedade, a gente mal via os dentes dos apresentadores, desde o tempo que era apresentado pelo Cid Moreira. Era aquela coisa da impostação vocal muito quadrada, aquelas matérias muito quadradas. Você já deve ter visto algum meme do César Tralli, eu não lembro exatamente o contexto, mas ele falava que uma marca estava se destacando porque quebrou o padrão e colocou pessoas gordinhas e não sei o que, eu posso falar de gordinha, né? Sem ofender ninguém, eu não vou dar nenhum exemplo para não polemizar, não é esse o objetivo. Mas ele relacionou pessoas fora de um padrão, aquele padrão de pessoas magras, altas e brancas e de olho azul, sei lá do que, e colocou como pessoas fugindo do padrão de beleza. Acho que ele até usou alguma palavra, não vou lembrar exatamente qual, mas deixando bem claro que a pessoa não era bonita por ser gordinha ou por ser fora do padrão de alguma forma. Isso hoje, jamais, nunca na história eu poderia passar na televisão. Nunca. E eu tenho certeza até que ele não pensa mais dessa forma, porque os tempos mudaram e a gente se atualizou. Mas fato é que isso existia e não faz muito tempo. Você deve lembrar que não se omitia opiniões. Eu me formei no ano de 2003. E na faculdade, temos que ser imparciais, não podemos nunca dar a nossa opinião, não podemos nunca falar sobre histórias pessoais. Hoje em dia, qualquer canal aberto ou fechado, principalmente, bom, não é nem principalmente um nem outro, os dois perfis são assim, parece, às vezes, eu acho até que é forçado demais. Eu tenho a impressão de que alguns repórteres e apresentadores, eles forçam a barra, porque são, claro, obrigados a fazer isso, para trazer alguma coisa de opinião, ou de história pessoal, ou de algum causo, para humanizar a conversa. Eu acho que isso é um pouco desnecessário, mas por que eu estou trazendo todas essas informações para você? Porque se você parar no tempo e mandar para uma Globo da vida um release mais quadradinho, você não vai chamar a atenção. Mesmo que ele tenha potencial para sair no JN, não vai chamar a atenção ali da chefia. Por quê? Porque eles mudaram o perfil, tá? Um exemplo bem extremista, mas bem extremista mesmo, para deixar bem claro a importância da reciclagem, a importância de você olhar com carinho para ver se o lugar onde você quer emplacar o seu cliente sofreu algum tipo de modificação editorial ao longo dos últimos anos. E aí isso precisa refletir no seu texto. Você precisa trazer um texto adequado para esse momento, para que alguém na redação abra o seu release ou te atenda com um pouco mais de carinho quando você for fazer o follow-up. Gostou dessa dica? Aqui no canal tem muito mais conteúdo todos os dias para você. Não esquece de se inscrever, ativar o sininho de notificações e se ao longo aqui desse conteúdo que você acabou de assistir, você lembrou de algum colega jornalista, encaminhe esse vídeo para ele, com certeza ele vai te agradecer. Um beijo para você e a gente se encontra no próximo vídeo.